Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre futebol gaúcho e por que a glamorização do absurdo está matando o futebol gaúcho. Eu te explico vários motivos da minha opinião sobre isso depois da vinheta. Peço para você se inscreva no canal, é fácil, é simples, é rápido, nunca te pedi nada. Apenas ative as notificações e vem com a gente aqui no Fala Macanhã. Eu prometi, até fiz a enquete no Instagram sobre qual o conteúdo que o pessoal que acompanha no Instagram queria ver no canal. Mais de 56% pediram sobre o caso União Frederiquense e Pablo Bueno, que a gente vai tratar no próximo vídeo, até porque como tem demanda de pesquisa, de relembrar algumas situações envolvendo a passagem meteórica do senhor Pablo Bueno por Frederico Westphalen, com curiosidades que são inéditas até o momento, precisa de tempo. Esse material está sendo preparado e em breve será lançado em uma espécie de mini documentário. Então, aguarde que você vai ter esse conteúdo aqui no canal. Bueno, gurizada, estava no período de férias, curtindo a família, descansando das minhas demandas jornalísticas, até porque ser um jornalista que trabalha em vários veículos de comunicação, tem o canal aqui no YouTube, então precisava tirar o pé do acelerador. Então acabei não gravando nada no último mês. O nosso último vídeo foi sobre a possibilidade do gerente de futebol do União Frederiquense estar ali no card, para quem quiser acompanhar esse vídeo. A informação continua valendo, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Sobre o futebol gaúcho, a minha opinião sobre o charmoso Campeonato Gaúcho, que é tido pela Federação Gaúcha de Futebol como a principal competição no futebol gaúcho no ano. E nesse ano é um campeonato atípico pelo fato de que a Copa do Mundo começa em junho e não há datas para que o Campeonato Gaúcho ele seja realizado com um pouco mais de tempo. Então as datas foram reduzidas, a fórmula foi mexida, mas o que acontece no futebol gaúcho é algo que a gente precisa estudar, porque se a gente for analisar dos campeonatos estaduais o nível de importância, o Campeonato Gaúcho é o quarto campeonato com maior importância. Paulista, com certeza, é o primeiro. O segundo, logicamente, é o Campeonato Carioca. O terceiro, o Campeonato Mineiro. E o quarto campeonato com melhor expectativa é o Campeonato Gaúcho. E os erros, eles vêm se repetindo pelos clubes ano após ano. E eu vou listar algumas situações que beiram ao absurdo. Muitas delas os clubes não têm culpa, outros têm culpa a federação e outros os clubes deles também têm o meia-culpa nesse sentido. E eu vou tentar explicar aqui a minha opinião do que eu vi nesse Campeonato Gaúcho, que agora está nessa fase final, e a tendência é de que dê dupla Grenal novamente. A gente exclui a dupla Grenal deste debate, até porque a dupla Grenal, se você quer conteúdo sobre dupla Grenal, vá nos canais identificados, vá nos canais tradicionais, aqui a gente fala um pouco também de futebol gaúcho. E nesse sentido, para não me alongar muito, a gente não pode normalizar o absurdo no futebol gaúcho. Quando a gente observa nos veículos de comunicação, principalmente quem detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho, de glamorizar o gramado enlamaçado, o VAR que não funciona, agora tem VAR no Campeonato Gaúcho, a luz que falta no estádio, o presidente que vai lá brigar com os jogadores dos outros times ou que manda um foda-se, vou usar essa palavra mesmo, um foda-se, em relação ao gramado ruim que é do estádio Presidente Vargas, o Baixada Melancólica, e que foi proferida pelo presidente do Inter de Santa Maria, o Pedro de la Páscoa, que tem protagonizado muitas polêmicas durante esse Campeonato Gaúcho. Uma que ele diz que falta irmandade, mas o Inter de Santa Maria quis subir, inflacionou o futebol da segunda divisão. O Inter de Santa Maria com uma folha salarial de R$400 mil mensais para conseguir subir, e a tendência é de que não permaneça na elite do futebol gaúcho, porque vem fazendo uma campanha muito ruim. Investiu mal e tem pouca grana para investir e vê que a situação é bem complicada. E a gente não pode simplesmente achar que nós,
apenas devemos olhar para o nosso umbigo. A frase do presidente do Inter de Santa Maria, que também era uma das opções para quem pudesse escolher o conteúdo aqui no canal, me soa assim como uma frase muito antipática e de uma certa arrogância. Eu nem conheço o Pedro de la Páscoa, fez um bom trabalho pelo Inter de Santa Maria, conseguiu subir, bateu várias vezes na trave, mas eu achei certeza que ele foi mal nessa manifestação, porque tem todo o direito de reclamar lá, o dirigente do São Luís de Juí, que o gramado é impraticável, e de fato o gramado é impraticável. A gente sabe como é você subir e ter que fazer obra ao mesmo tempo. O exemplo do União Frederiquense, que agora está conseguindo pagar a dívida do Campeonato Gaúcho de 2022. Construiu um estádio em menos de 15, 20 dias e mesmo assim não era essa aberração que a gente viu no gramado. Um outro ponto é, nesse sentido eu vou isentar, não porque eu vou passar pano aqui pro pessoal do Guarani, mas porque eu conheço tanto Tato Moreira quanto também o próprio dirigente, que é também muito amigo nosso, que volta e meia concede entrevistas aqui para as emissoras aqui da região, concedeu entrevista para o Jornal Uruguai, também para o Complexo Luz e Alegria. A gente auxiliou, inclusive, nesse período o clube, e até ele tem vídeo no YouTube lá, que o próprio Cléo Coelho, ele agradece o Complexo Luz e Alegria numa entrevista que a gente fez com ele, que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Luciano Oxman, estava acompanhando a entrevista, não sei porque cargas d'água, acho que porque gosta do nosso trabalho. Muito obrigado, Luciano Oxman, mas o pau vai cantar nesse vídeo aqui, então se estiver assistindo, a crítica lá vai ser ponderada, mas precisa ser dita. Ele várias vezes agradeceu os veículos de comunicação que auxiliam os clubes do interior. E naquele ponto, um estádio da década de 30, logicamente, vai dar problema, e aí falta luz. Mas o problema não é isso. O problema é você glamorizar o absurdo. Você glamorizar o gramado empoçado lá, o gramado sem condições da Avenida, do Estádio dos Eucaliptos. A gente, como imprensa, como formadores de opinião, que acompanham e militam no interior, sabem das dificuldades que vivem os clubes, mas o mínimo que os clubes precisam tentar adquirir para evitar esse tipo de situação é fazer o trabalho mínimo, de apresentar o mínimo de estrutura. E o futebol mudou. O futebol não é mais da década de 30, não é mais como nos anos 90. A divisão de acesso também mudou, ela precisa ter um pouco mais de interesse, mas o produto em si ele precisa ser melhorado para que as empresas e as próprias detentoras de televisão precisam ter interesse no produto. E o gauchão é isso aí, né? É a glamorização do absurdo. E por glamorizar esse absurdo, a gente, de uma forma geral, está perdendo o futebol gaúcho. E não é nem colocar a culpa na dupla Grenal, porque a dupla Grenal ela não tem culpa. A dupla Grenal são duas entidades completamente separadas do nosso eixo. Você normalizar o absurdo. E no momento que a gente normaliza o absurdo, o futebol gaúcho vai ser isso aí. 2 clubes na primeira divisão, um clube na segunda, 2 clubes na terceira e os outros ali com as migalhas disputando uma Série D do Campeonato Brasileiro, que é a verdadeira caravana da miséria. Então normalizar o absurdo é o que está matando o nosso futebol. E que a gente precisa ter uma consciência geral de que o futebol gaúcho ele só vai crescer quando pararem de normalizar o absurdo. Eu vou usar também um outro exemplo envolvendo a Associação dos Cronistas Esportivos, a ASEG, que no ano passado queria proibir os repórteres de entrevistar os dirigentes, jogadores e etc. antes, depois e durante o jogo. E que teria que ter zona mista e etc, não se aplica no futebol do Rio Grande do Sul. No momento que os clubes eles passarem a melhorar os seus produtos, que é a matéria-prima do futebol, e que são também os estádios para acomodar melhor o torcedor, o futebol gaúcho vai crescer. Enquanto isso, não dá também só para culpar a Federação Gaúcha de Futebol, que tem a sua parcela de culpa, mas que a partir de agora precisa olhar um pouco mais para melhorar o produto. Tem a possibilidade de mudança de presidência, a possível volta de Francisco Noveleto numa eventual eleição da Federação Gaúcha, mas é um outro papo, né? Evoluiu bastante,
sob o comando do Luciano Oxman e também no comando anterior do Francisco Noveleto, mas precisa caminhar muito. E os clubes precisam entender essa mentalidade, principalmente dos seus dirigentes, que futebol não é só um brinquedo, não é só aquele brinquedo para você massagear o ego, mas pensar naquilo como um produto porque ele dá retorno para a comunidade. E o clube que fecha as portas da cidade, ela praticamente sobe do mapa do estado do Rio Grande do Sul. Comenta aí, normalizar o absurdo é o caminho? Eu vejo que não. E você? O que você acha? Aquele abraço, deixa o teu like e a gente se fala na próxima.